Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje vamos aprender o conceito de transformada inversa da transformada de Laplace. Preparados? Então vamos para a aula. Então, na aula passada a gente estudou a transformada de Laplace e nessa aula a gente vai estudar a transformada inversa. Então a ideia da transformada inversa é o seguinte: se a gente tem uma transformada, uma função em S, a gente quer encontrar qual é a função que gerou aquela transformada. E aí a gente diz que essa função é a inversa, é a transformada de Laplace inversa da f em S. Entenderam a ideia? A transformada leva uma função de t para S. E a transformada inversa leva uma função de S para o t. Ok? Então, o que a gente diz é que a f de t que a gente encontrar, ela é a transformada inversa de uma f de S. Beleza? Bem simples. Na verdade, a ideia é... Então eu vou destacar aqui, que aqui resume o que é em notação de transformada, né? De fato, o que acontece é o seguinte: a gente pode enunciar a transformada inversa de algumas funções, né, algumas transformadas inversas, na forma de um teorema. E aqui, exatamente da mesma forma com que a gente fez na aula passada, a gente lembra que a pergunta é: qual é a função que, quando a gente aplica a transformada de Laplace nela, a gente fica com 1 sobre S? A gente sabe que é o 1. A transformada de 1 é 1 sobre S. A transformada inversa de 1 sobre S é 1. Beleza? Aqui, ó, qual a transformada, qual a função que a gente tem que transformar para ficar com n fatorial sobre S elevado a n mais 1? Então a gente sabe que é a t na n, com n um inteiro positivo, diferente de zero. Assim, ok? Então, é exatamente a mesma tabela da aula passada. Qual a função que a gente tem que aplicar a transformada de Laplace para obter 1 sobre S menos A? A gente sabe que é a e na AT. A e na AT, a gente aplica a transformada, fica com 1 sobre S menos A. Aqui, ó, a transformada inversa de K sobre S ao quadrado mais K ao quadrado é o seno de Kt. Então, a transformada de seno de Kt é esse K sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. Aqui, então, é o cosseno de Kt, que é a transformada disso é S sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. Aqui a gente tem o cosseno, aliás, o seno hiperbólico. Seno hiperbólico de Kt. E aqui o cosseno hiperbólico de Kt. Ok? Então, a ideia da transformada inversa é essa daqui. Qual a função que a gente... qual a função que aplicamos a transformada de Laplace para chegar nessa função em S que a gente tem, ok? De fato, assim como a transformada de Laplace, a transformada inversa, ela também é uma transformação linear. Porque a gente pega o seguinte, ó, imagina que a gente tem as transformadas, a f de S é a transformada na f de t e a g de S é a transformada na g de t. Agora, se a gente faz a transformada inversa de uma combinação linear alfa f de S mais beta g de S, a gente tem a transformada inversa, ela é igual, né? A transformada inversa da combinação linear de duas transformadas é a combinação linear das inversas dessas transformadas, ok? Então, isso daqui é uma propriedade que a gente vai utilizar mais adiante para obter transformadas inversas. A princípio, a gente vai começar verificando algumas transformações um pouco mais simples para a gente entender como que a gente vai trabalhar com a transformada inversa. No geral, o que a gente faz é identificar dentro da nossa tabela o que é parecido, o que leva àquela transformação. Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, 1 sobre S na quinta potência. A gente não tem nenhuma transformada nessa forma, mas a gente pode trabalhar essa função
para que a gente encontre a transformada, né? Transforme essa função na forma que está na tabela. Tá? Então veja o seguinte, se a gente olhar o 1 sobre S na quinta, bom, a gente não sabe o S na quinta, mas a gente sabe o seguinte, que se a gente pegar a transformada inversa de 1 sobre S na quinta potência, tá? Agora, se a gente dividir isso por 4 fatorial e multiplicar isso por 4 fatorial, um deles pode entrar aqui na transformada, porque ela é linear, certo? Então a gente pode escrever aqui o 4 fatorial, e aí a gente tem S na quinta. Agora, quando a gente olha para essa transformada aqui, a gente tem o n igual a 4, n fatorial, sobre S na n mais 1, certo? Então a gente tem aqui ó, o n igual a 4, a gente tem 1 sobre 4 fatorial vezes a transformada de... Aqui a gente tem n fatorial sobre S na n mais 1, com n igual a 4, ok? Então aqui a gente vê que a gente tem o 1 sobre 4 fatorial e aqui a gente tem o t na n, que no caso é o 4, t na 4. 1 sobre 4 fatorial, t na 4. Claro, não precisaria ter aberto tanto assim esses detalhes aqui, mas é importante para a gente destacar, né? Que aqui a gente já poderia identificar como sendo t na 4. A transformada inversa de 4 fatorial sobre S na quinta é t na 4, ok? Então a gente já está dividindo isso por 1 sobre 4 fatorial, a gente tem a transformada a inversa de 1 sobre S na quinta. Então é tudo uma questão de como a gente consegue identificar na nossa função, a gente pode modificar ela para chegar na transformada que está na tabela. Então agora esse segundo exemplo aqui, a gente tem 1 sobre S ao quadrado mais 64. Aqui a gente pode identificar k ao quadrado como sendo 64. Então a nossa k é igual a 8, ok? Então olha só, a gente não sabe a transformada de 1 sobre S ao quadrado mais 8 ao quadrado, mas a gente sabe outra transformada, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, ao invés de a gente usar o S ao quadrado mais 8 ao quadrado, a gente vai tirar o 1 sobre 8 vezes a transformada inversa de 8 sobre S ao quadrado mais 8 ao quadrado. E essa é uma transformada que a gente conhece, que é a transformada do seno de 8t. Então aqui a gente tem 1 sobre 8 seno de 8t. Ok? Então a transformada de 1 sobre S ao quadrado mais 8 ao quadrado é 1/8 do seno de 8t. Ok? Então tá aqui. Vamos ver mais exemplos para a gente ver essa aplicação da transformada inversa. Com bastante exemplos vocês vão entender bem direitinho como é que a gente faz. Vamos ver esse exemplo aqui, onde a gente precisa calcular a transformada inversa dessa função 3s mais 5 sobre s ao quadrado mais 7. Não tem uma transformada direta dela, mas a gente pode escrever essa função 3s mais 5. Aqui, meu S e meu 5 são muito parecidos. Mais 5 sobre S ao quadrado mais 7. Então, quando a gente escreve essa função, a gente pode separar ela em duas, né? E escrever o seguinte, escrever a transformada inversa de uma soma de duas frações, 3s sobre S ao quadrado mais 7 mais 5 sobre
S ao quadrado mais 7. Agora, quando a gente olha para essas funções aqui, a gente tem o seguinte, a gente pode ver essa primeira, ela é uma composição, a gente pode usar a propriedade de linearidade aqui, e a gente escrever 3 transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 7. E essa aqui é a transformada do cosseno de raiz de 7. E aqui a gente pode ter 5 sobre raiz de 7 vezes a transformada inversa de raiz de 7 S ao quadrado mais 7. Na verdade seria o raiz de 7 ao quadrado, que dá o 7 aqui. E esse daqui é o seno. Então, na verdade, a transformada daquela nossa função, ela é 3 vezes o cosseno de raiz de 7t mais 5 sobre raiz de 7 vezes o seno de raiz de 7 vezes t. Ok? Então essa é a transformada inversa daquela 3s mais 5 sobre s ao quadrado mais 7. Então a gente vê que, de fato, para transformadas de Laplace, a gente conseguir trabalhar com frações, né, com funções racionais, é muito importante. Então a gente, em algumas situações, uma função racional aqui, ela não nos dá informação de transformada. Porém, existe a possibilidade de a gente escrever uma fração como frações parciais. Então aqui a gente tem 3 tipos de frações parciais, 3 tipos de funções que a gente vai separar em frações parciais e que a gente vai fazer o passo a passo e mostrar como fica a transformada inversa quando a gente tem funções desse tipo. E a gente vai ter que utilizar a técnica de frações parciais. Mas vamos ver uma por vez, bem direitinho, tá? Inclusive aqui a gente tem essa daqui, ela tem como característica ter fatores lineares distintos, né? Os zeros dessa função são fatores lineares distintos. Aqui a gente tem fatores lineares que são repetidos. Então a gente tem o s igual a 0 repetido 2 vezes e o s igual a menos 2 repetido 3 vezes. Aqui a gente tem o s igual a 1, s igual a menos 2 e s igual a menos 4. E essa última, a gente tem um fator quadrático irredutível, porque a única forma de a gente reduzir isso daqui é com valores imaginários. Então a gente não tem como reduzir esse s ao quadrado mais 4. Então são 3 situações diferentes onde a gente vai utilizar técnicas de frações parciais. Vamos começar com a primeira agora. Bom, de fato, se a gente quer calcular a transformada inversa dessa função, que é a primeira das frações parciais que a gente vai trabalhar aqui, que é 1 sobre s menos 1 vezes s mais 2 vezes s mais 4. A gente quer obter a transformada inversa dessa função, a gente precisa trabalhar com frações parciais. E para trabalhar com frações parciais, não é muito simples, a gente tem que ter bastante trabalho algébrico. O fato é que quando a gente tem uma situação dessas em que são 3 raízes distintas, então são 3 valores de s, são distintos, né? A gente tem o s igual a 1, s menos 2 e s menos 4. A gente pode escrever isso como sendo uma constante a que a gente não sabe, um coeficiente a determinar sobre s menos 1, mais um coeficiente b a determinar sobre s mais 2, ok? E um terceiro coeficiente c sobre s mais 4. Então, de fato, a gente pode fazer o seguinte, qual que seria o procedimento para tirar um múltiplo em comum dessas 3 frações parciais que compõem essa fração total aqui? A gente vai multiplicar os 3 fatores aqui. Multiplicando todos eles, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui no denominador o produto dos 3
S menos 1 vezes S mais 2 vezes S mais 4. E aí o que acontece? Os denominadores sendo iguais, vai sobrar para os numeradores serem iguais também. E a gente vai trabalhar com uma equação para os numeradores. Como que isso vai acontecer? A gente vai pegar, ó, pega esse denominador completo, divide por S menos 1, sobra o A vezes S mais 2 vezes S mais 4. Então, ó, A que multiplica S mais 2 vezes S mais 4. Ok? Aí a gente vai fazer a mesma coisa para o B. Pega todo esse denominador, divide por S mais 2, sobra S menos 1 e S mais 4. Então a gente tem mais B vezes S menos 1 vezes S mais 4. E por último o C vai ficar a mesma coisa, ó, o C, só que dessa vez é o S mais 4 que sai. A gente fica com S menos 1 e o S mais 2. Quase não coube. Então, agora, quando a gente iguala essa fração com essa fração, a gente vê que essas frações parciais, quando a gente faz um denominador em comum aqui, a gente tem o mesmo denominador daqui, então o numerador tem que ser igual, ok? Então esse 1 tem que ser igual a esse produto todo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai ter que abrir todas essas equações aqui e a gente vai ter que 1 é igual, tá? Fazendo uma igualdade de numeradores, a gente vai ter aqui, só um pouquinho, S vezes S dá S ao quadrado. Então a gente tem AS ao quadrado. Aí a gente tem 4S mais 2S. Então a gente tem 6S mais A vezes 6S. Aí a gente tem 8, 2 vezes 4 que é 8, então a gente tem A vezes 8. Ok? Aqui é um S, não é 65, né? Mas vou deixar assim, 6S. De fato, o A está multiplicando todos os termos. Depois a gente tem o B multiplicando. Aqui a gente tem S ao quadrado, então a gente tem o B vezes o S ao quadrado. Aí a gente tem o S, a gente tem menos S mais 4S, fica um 3S. Então a gente tem mais B vezes 3S, ok? E por último, menos 4. Então a gente tem menos B vezes 4, ou menos 4B, ok? Depois, por último, a gente tem o C aqui. Vamos ver se vai caber aqui. Eu acho que não vai caber, vou escrever na linha de baixo. Mais S ao quadrado, então a gente tem C vezes o S ao quadrado. Aí a gente tem 2S menos S fica S. Então a gente tem mais C vezes S. E por último, menos 2. Então C vezes menos 2. Tudo isso aqui tem que ser igual a 1. Bom, como é que a gente vai ter que rearranjar esses termos para achar a igualdade? De fato, a gente tem um polinômio de ordem 2 em S, ok? Então, o que a gente tem aqui no outro lado é 0 vezes S ao quadrado. Quem que a gente tem vezes S ao quadrado aqui? A gente tem A mais B mais C. Isso que está multiplicando o S ao quadrado. Então, de fato, A mais B mais C tem que ser igual a 0. Ok? Aí depois a gente tem o seguinte. Quem que está multiplicando o S nesse lado esquerdo é 0. Ok? E no lado direito, quem que está multiplicando o S? A gente tem 6A. Aqui a gente tem 3B. E aqui a gente tem mais C vezes S. Então, de fato, o que a gente tem também é que 6A mais 3B mais C é igual a 0. E, bom, 3 incógnitas requerem 13 equações para a gente ter solução. E aqui a gente tem
Quem que está multiplicando o S na zero? A gente tem 1 vezes S na zero, certo? Aqui é S na 1, então a gente tem 1, tem que ser igual a quem? 8A, porque não está multiplicando S, menos 4B e menos 2C. Então, o que a gente tem aqui, ó, que 8A menos 4B menos 2C é igual a 1. Então, a gente tem um sistema de equações, certo? Que nos possibilitam encontrar os valores de A, B e C. Então, o que acontece aqui, a gente vai poder escrever, então, obter os valores de A, B e C. Bom, então a estratégia mais padrão assim que a gente vai enfrentar é resolver esse sistema de equações aqui. Porém, isso aqui é muito trabalhoso. A gente vai resolver tudo isso daqui, obter as equações é tudo muito trabalhoso. Existe um truque, né, que a gente pode utilizar, que é o seguinte: encontrar, sabendo os zeros dos denominadores aqui, a gente pode olhar para essa equação aqui em cima, a gente não precisa fazer tudo isso daqui, tá? Então eu vou restringir essa equação aqui, tá? Para mostrar para vocês um outro caminho, que é o seguinte: a gente vai ter que 1 é igual a S mais 2, S mais 4. Mais B, S menos 1, S mais 4. E C, S menos 1 e S mais 2. Então o fato é o seguinte: quando a gente olha para o numerador, a gente não tem restrição de valores para o S, certo? Mas aqui, ó, quando a gente pega valores de S, por exemplo, o S igual a 1, ela é uma restrição para o quociente, mas ele não é uma restrição para o numerador. Então, se a gente pega S igual a 1, o que vai acontecer com o S igual a 1? A gente vai ter que esse termo e esse termo vão sumir, certo? Então a gente vai ter esses termos aqui somem e a gente fica com 1 igual a A, que multiplica 1 mais 2, que é 3, que multiplica 1 mais 4, que é 5. E aqui a gente tem mais 0, mais 0. Ok? Então, é um truque que simplifica muito a obtenção desses coeficientes. Então, o que a gente vai ter aqui para o A é 1 sobre 15 avos. 1 15avos é o nosso A. Muito mais simples, né? Do que a gente resolver esse sistema aqui. Então, agora, se a gente fizer o S igual a menos 2, quem vai morrer aqui, quem vai matar os termos são o A e o C aqui vão sumir. A gente consegue obter o B fazendo 1 igual a 0, aqui dá 0, mais B que multiplica S igual a menos 2, aqui a gente fica com menos 3, e aqui a gente fica com 2, e aqui a gente fica com 0, certo? Porque aqui vai zerar. Então o nosso B, ele vai ser igual a menos 1 sobre 6, menos 1 sexto. E aí por último a gente tem o S igual a menos 4. Aí a gente vai ter 1 igual a menos 4, que vai dar 0, aqui vai dar 0, e aqui vai dar C, que multiplica menos 4, que vai dar menos 5, e aqui vai dar menos 2.
Aí a gente fica com o C igual a 1/10. 1/10, ok? Então, finalmente, a gente tem a transformada inversa da nossa... Eu vou chamar isso aqui de F de S, para não ter que copiar tudo aqui embaixo. A inversa da nossa F, ela vai ser uma combinação dessas frações. Só que o A é 1/15, então eu vou tirar na frente 1/15 em evidência e vou fazer a inversa de 1 sobre S menos 1. Aí eu vou ter menos 1/6 vezes a inversa de 1 sobre S mais 2. E aí eu vou fazer mais C, que é 1/10, que eu tiro em evidência aqui, e faço a inversa de 1 sobre S mais 4. Ok? Então agora a gente vai ver o seguinte, ó. A inversa de 1 sobre S menos 1 é o E na T. Então a gente tem 1/15. A inversa de 1 sobre S menos 1 é o E na T. E na 1T, certo? Aí menos 1 sobre 6 vezes E na menos 2T. Tá? É só olhar a tabela lá das inversas e a gente vai ver que a gente tem 1/10 e aqui a gente tem E na menos 4T. E essa é a inversa que a gente estava procurando. Essa é a nossa F de T. Aqui. Ok? Que a gente estava procurando como inversa. Então, as frações parciais, se a gente tentar vir por esse caminho aqui, a gente consegue resolver, mas dá muito trabalho. O truque é a gente separar aqui esses coeficientes, tá? E obter, achar os S's estratégicos que nos dão os valores de A, de B e de C. E aí com esses valores a gente separa em frações parciais, utiliza a propriedade de linearidade, né? E consegue a inversa de forma bem mais tranquila. Porque aqui, aparentemente, a gente não tem como obter a inversa, mas a gente consegue transformar em uma combinação linear de funções que a gente consegue as inversas de cada uma delas. Bom, então agora a gente quer calcular a transformada inversa e a gente tem uma função aqui que ela não tem raízes únicas e distintas, né? A gente tem indeterminações em S igual a 0, S igual a menos 2, só que aqui a gente tem ao quadrado e aqui a gente tem ao cubo. Então o que vai acontecer é que, claro, primeiro a gente tem que sempre ver se a ordem do numerador é menor do que a do denominador, certo? Isso aqui é a primeira etapa. Se a ordem do numerador é menor, como de fato aqui é, a gente tem aqui ordem 5 e aqui ordem 1, então a gente pode partir direto para as frações parciais. No caso aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente tem um S ao quadrado, então a gente vai fazer um A sobre S mais um B sobre S ao quadrado, ok? Aí aqui a gente tem S mais 2 ao cubo, então a gente vai precisar fazer um C sobre S mais 2 em ordem 1, aí a gente vai fazer mais um D com S mais 2 ao quadrado, e aí a gente vai ter mais um E sobre S mais 2 ao cubo, tá? Então a gente vai ter que pegar todas as ordens e cada um monta um coeficiente novo aqui, ok? Então aqui a gente tira o denominador em comum, né? E a gente vai ter o numerador grandão. A gente vai ter o denominador em comum é o próprio S ao quadrado, S mais 2 ao cubo. Aí quando a gente pega
No primeiro termo, a gente divide por S, então a gente vai ter A vezes S ao quadrado dividido por S sobre um S, e aqui a gente tem S mais 2 ao cubo. Depois a gente tem mais o B. O B vai eliminar esse S ao quadrado, fica S mais 2 ao cubo. Aí a gente tem mais o C. O C vai sobrar o S ao quadrado e o S mais 2 ao quadrado. Aí o D sobra o S ao quadrado e aí sobra um S mais 2, né? E aí o E sobra o S ao quadrado. Opa, aqui é o cubo. E só o S ao quadrado. Beleza. Agora, como é que a gente vai determinar todos esses coeficientes? A gente sabe que o S mais 1, que é o numerador, vai ter que ser igual a tudo isso daqui. Aí a gente vai usar aquele mesmo truque de pegar quando S é igual a 0, né? A gente vai ter, quando S é igual a 0, a gente vai matar todos esses termos aqui, só sobra o B, que vai ter o 2 ao cubo, que é 8. Então a gente vai ter S igual a 0, no lado esquerdo vai dar 0 mais 1. No lado direito a gente vai ter 0 mais, aqui a gente tem 8B, aí a gente tem mais, aqui é 0, mais 0 e mais 0. Então a gente sobra o B igual a 1/8, certo? Então eu vou anotar aqui, o B igual a 1/8. Aí se a gente pega o S igual a menos 2, o que vai acontecer com S igual a menos 2? Menos 2 mais 1 fica menos 1. Ok? Aí esse menos 2, esse termo dá 0, esse termo dá 0, esse termo dá 0, esse termo dá 0 e o único que não dá 0 é o E, vezes menos 2 ao quadrado, que é 4. Então a gente tem 4E. Então a gente tem E vai ser igual a menos 1/4. Ok? Então a gente tem dois dos coeficientes. De fato, agora, para a gente conseguir obter os outros, a gente ainda vai ter que igualar os coeficientes com S igual a com o S na quarta potência e o S na terceira potência e o S na potência 0. Porque a gente precisa construir essa equação que iguale aquele S mais 1, só que a gente já tem o B e o E. Esse trabalho aqui eu vou deixar para vocês fazer, para vocês verificar que quando a gente pega o S na quarta potência, a gente vai ter a equação 0 igual a A mais C. Ok? Quando a gente pega o S na terceira potência, a gente vai ficar com 0 igual a 6A mais B mais 4C mais D. Só que o B a gente já tem. Aí quando a gente pega o S na potência 1, a gente vai ter 1 vezes o S, né? Igual a 8A mais 12B. E aí aqui a gente já tem o valor para o B, a gente já tem o valor para o B e a gente fica com uma equação, com 3 equações envolvendo A, C e D. Ok? E aí a gente pode resolver isso daqui e obter o A igual a menos 1 sobre 16, o C igual a 1 sobre 16 e o D igual a 0. Ok?
Então, a gente tem todos os coeficientes que a gente precisa para separar isso em frações parciais. De fato, a nossa transformada inversa da f, da nossa f de s aqui, ela vai poder ser escrita como sendo a transformada inversa dessa fração parcial que a gente tem aqui, certo? Com o a sendo menos 1/16avos, então até eu vou escrever aqui, ó, menos 1 sobre 16 dividido por s. Aí a gente tem o b é 1/8, então a gente vai ter mais 1/8 dividido por s ao quadrado. Aí a gente vai ter mais o c é 1/16avos. E o c está dividido por s mais 2. Aí a gente tem mais o d é 0, então desaparece. E aí a gente tem o e, que é menos 1/4. Então vou pôr menos 1/4. E aí o e aqui a gente tem s mais 2 ao cubo. Ok? Então a gente tem uma combinação linear de funções e a gente consegue identificar transformadas inversas, né? Transformadas de algumas funções que a gente já conhece ou que estão tabeladas ou que a gente já fez. Então eu vou reorganizar aqui, ó, fazendo menos 1 sobre 16 vezes a transformada inversa de 1 sobre s, que a gente sabe que é 1. Aí a gente vai ter mais 1/8 vezes a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado. Aí a gente tem mais 1 sobre 16avos vezes a transformada inversa de 1 sobre s mais 2. Ok? E aí menos 1/4. Na verdade aqui eu vou colocar menos 1/8 da transformada inversa. A gente tira 1/4, então eu tenho 2 sobre s mais 2 ao cubo. Aqui, ok? Por que eu fiz isso? Porque essa daqui a gente já resolveu na aula passada, tá? Vou começar por partes. A transformada inversa de 1 sobre s é 1. Então aqui a gente fica só com menos 1 sobre 16avos, ok? Recomendo que vocês tenham uma tabelinha aqui no lado. Eu não tenho, mas vocês podem sempre consultar a tabela, certo? Que facilita bastante. Aqui, ó, a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado é o t na 1, tá? Porque daí a gente tem o t na 1 vai ser 1 fatorial sobre s na 1 mais 1, que é 2. Então aqui a gente tem mais o 1/8 de t na 1, de t. Aqui a gente tem mais 1/16avos. E aqui a gente sabe que é o e na menos 2t, que está na nossa tabela de transformações inversas. Só que esse cara aqui, ó, 2 sobre raiz de s mais 2 ao cubo, a gente fez na aula passada a transformada, aqui eu vou colocar 1/8, e a gente fez a transformada de t ao quadrado e na menos 2t. A gente fez a transformada de t ao quadrado e na menos 2t e a gente obteve, tá? Eu até vou anotar aqui, onde a transformada, até a transformada direta de t ao quadrado e na menos 2t, e quem não viu a aula passada, dá uma olhadinha lá, a gente mostrou que essa transformada ela é igual a 2 sobre s mais 2 ao cubo, ok? Então, como a gente demonstrou isso, eu estou usando como inversa. Então, para dizer que a transformada inversa de 2 sobre s, que parece um 5, sobre s mais 2 ao cubo é t ao quadrado e na menos 2t. E aí a gente tem aquele fator
1/8 na frente, ok? Então essa é a transformada inversa da função que a gente estava procurando. E para isso a gente teve que fazer essas frações parciais aqui. Então eu vou até escrever menos 1/16 mais 1/8 de t mais 1 sobre... Eu poderia ter posto 1/8 em evidência, mas... e na menos 2t menos 1/8 de t ao quadrado e na menos 2t. Ok? Então, agora a gente vai calcular a transformada inversa dessa função, que é o 3s menos 2 sobre s ao cubo, que multiplica s ao quadrado mais 4. E esse daqui é um termo irredutível, a gente não tem como separar, né, na multiplicação de dois outros termos, porque aqui de fato a gente teria o problema de o s aqui a gente só conseguiria fazer isso se a gente trabalhasse com números imaginários. Mas aqui, então, ela é redutível e a gente vai tentar separar essa fração em frações parciais, tá? Essa fração total em frações parciais. E a estratégia é a seguinte: então a gente tem um s ao cubo, a gente vai ter um a dividido por s mais um b dividido por s ao quadrado mais um c dividido por s ao cubo. E aí aqui, esse termo s ao quadrado mais 4, ele está elevado à primeira potência. Então a gente precisa de um único termo, uma única fração, para esse s ao quadrado mais 4. Porém, a gente vai ter, como aqui é ordem 2, a gente vai precisar de um polinômio de ordem 1 aqui em cima, ds mais e. Ok? Então a gente vai supor essa combinação de frações parciais e aí a gente vai procurar quais são os valores de a, b, c, d e e que possibilitam essa igualdade que a gente tem aqui. Então, de fato, a gente pode juntar o nosso quociente aqui, né, e escrever o s ao cubo, que multiplica s ao quadrado mais 4. E aí a gente vai dividir por s, o a vai ficar multiplicado por s ao quadrado, que multiplica s ao quadrado mais 4. Aí o b, a gente vai ter o s, que multiplica s ao quadrado mais 4. Aí o c, a gente vai ter simplesmente o s ao quadrado mais 4, que dividiu pelo s ao cubo. E o último termo, o ds mais e, ele vai ficar ds mais e vezes ds mais e, dividimos pelo s ao quadrado mais 4, sobra o s ao cubo aqui, ok? Então, o que a gente tem de igualdade agora é o 3s menos 2 e toda essa combinação de termos aqui em cima. De fato, é complicado porque como que a gente vai achar esses 5 termos? Um deles a gente pode achar fazendo s igual a 0. Fazendo s igual a 0 na igualdade dos numeradores, a gente fica com menos 2, fica 0 menos 2, né? Então eu vou deixar aqui, ó, 0 menos 2 igual a... Isso daqui vai ficar 0, esse termo aqui vai ficar 0, esse termo aqui é o único que não vai ficar 0. A gente vai ter c vezes 4, vai ser 4c. Aqui, certo? E aqui a gente vai ter 0. Então, o que a gente tem é que o c ele vai ser igual a menos 1/2. Ok, um dos coeficientes já está determinado. Agora, se a gente fizer as respectivas equações, a gente tem em ordem 4, s na 4, s na 3, s na 2 e s,
o que a gente vai ter é o seguinte, ó, para o S na 4, a gente vai ter a equação 0, no lado esquerdo não tem S na 4, mas no lado direito a gente vai ter o A mais o D. Aí a gente vai ter o S ao cubo. O S ao cubo, a gente tem 0 no lado esquerdo, não tem S ao cubo. E no lado direito a gente vai ter o B mais o E. Aí a gente tem o S ao quadrado. No lado esquerdo dá 0. E no lado direito a gente tem S ao quadrado, a gente tem 4A e S ao quadrado a gente tem mais C aqui. E por último o S, a gente tem 3, só com S. O que a gente tem só com S? A gente tem 4B. É o único que tem só S. Todos os outros têm termos maiores. Ok. Então aqui a gente tem 4 equações para 4 incógnitas. A, B, C, D e o... Aqui falta... Aqui eu errei. Aqui é mais E. Eu falei E e escrevi C. O S ao cubo é E. Ok? Então, quando a gente resolve esse sistema aqui, ó, a gente vê que o B, daqui o B, ele é 3/4. Daí a gente tem o E, que é menos 3/4. Ok? Aí a gente tem o A e o A. O C é aqui, ó, a gente consegue achar o A a partir do C. O A então vai ser 1/8. E a gente ainda tem o D. Faltou o D. Fiz tudo fora de ordem, mas era o que dava para fazer aqui, ó. É menos 1/8. Então, colocando em ordem aqui, né? Não vou colocar em ordem. A gente tem 1/8, a gente tem 3/4 no B, menos 1/2 no C, o D é menos 1/8 e o E é menos 3/4. Aí a gente pode escrever o nosso polinômio, né? O 3S menos 2 sobre S ao cubo, que multiplica S ao quadrado, mais 4, como sendo o A é 1/8. Então a gente tem 1/8 sobre S. Sobre S. Aí mais o B. O B é 3/4 sobre S ao quadrado. Aí o C, ele é menos 1/2. E a gente tem o S ao cubo aqui. Aí, quando a gente olha pro D, a gente tem menos 1/8. Então a gente pode separar isso daqui em 2 ainda, né? A gente vai ter menos 1/8. Menos 1/8, ou seja, menos S sobre 8, né? Porque afinal de contas tem um S aqui. Menos S sobre 8, que multiplica, dividido por S ao quadrado, mais 4. E aqui o E também é menos 3/4. Então a gente tem menos 3/4 dividido por S ao quadrado mais 4. Ok. Então agora a gente já consegue identificar as inversas se a gente quer calcular. Essa daqui é a nossa f de S. E a gente quer calcular a inversa dessa f de S. É o equivalente a gente fazer a inversa dessa combinação linear de funções. Então a gente vai ter 1/8 da inversa de 1 sobre S mais 3/4 da inversa
de 1 sobre s ao quadrado, ok? Aí a gente vai ter também menos 1/4 da inversa aqui de 2 sobre s ao cubo. A gente precisa multiplicar por 2 aqui. Aí a gente divide por 2, multiplica por 2, certo? Aí a gente tem ainda menos 1/8 da inversa de s sobre s ao quadrado mais 4. Ok? A gente vai ter aqui, ó, aqui 3/4, né? Então eu vou tirar aqui, ó, 3/8 da inversa. E aqui em cima eu vou deixar 2 s ao quadrado mais 4, que é 2 ao quadrado. Então a gente tem todas essas inversas. Quando a gente olha para a inversa de 1 sobre s, é 1. Então a gente tem só 1/8. Quando a gente olha para a inversa de 1 sobre s ao quadrado, essa a gente sabe que é t. Então a gente tem mais 3/4 de t. Quando a gente olha para 2 sobre s ao cubo, esse daqui é o t, a inversa de t ao quadrado. Então a gente tem menos 1/4 de t ao quadrado. Agora, quando a gente olha aqui, ó, s sobre s ao quadrado mais 4. Essa daqui é a inversa do cosseno. E aí, de 2t. Então a gente tem menos 1/8 do cosseno de 2t. Por que 2? Porque aqui a gente tem um 2 ao quadrado. Ok? Aqui, a mesma forma, a gente tem um 2 ao quadrado, só que em vez do s a gente tem o próprio 2. Isso aqui é do seno. Então a gente tem menos 3/8 do seno de 2t. Ok? Então tá aqui a inversa que a gente estava procurando, a nossa f de t, né? Qual é a f de t que a gente tem que aplicar a transformada de Laplace para que a transformada seja aquele 3s menos 2 sobre s ao cubo vezes s ao quadrado mais 4. Ok? Então, trabalhoso, mas de fato a gente precisa saber fazer a separação em frações parciais para poder calcular a transformada inversa. O mais difícil é a fração parcial, encontrar os coeficientes, encontrar qual é a distribuição correta, ou encontrar os coeficientes, e aí depois achar a inversa, na verdade, é só achar um formato que está na tabela. Então, a maior dificuldade é sempre, nos 3 exemplos que a gente deu, encontrar esses coeficientes aqui. Bom, para vocês que chegaram até o final da aula, tiveram paciência de chegar até aqui, tem um detalhe, uma forma bem interessante que simplifica muito a obtenção dos coeficientes das frações parciais, no caso específico de que a nossa função ela seja um polinômio, né, um polinômio dividido por outro polinômio. Então a gente tem uma razão entre polinômios e que o denominador ele é o produto de fatores lineares distintos. Dessa forma aqui, ó, até eu vou destacar em vermelho, assim, ó. Então, se a gente conseguir escrever o denominador como uma combinação de o produto de fatores lineares distintos, assim, ó, S menos R1, S menos R2 até o S menos o Rn, o que vai acontecer é que a gente pode obter esses coeficientes das frações parciais de uma forma muito simples. Como que vai funcionar? Vou ilustrar isso num exemplo, fica mais fácil de entender o que a gente vai fazer. De fato, esse exemplo está dizendo o seguinte: a gente tem um polinômio e o denominador é escrito como o produto de fatores lineares distintos. Então, é um polinômio também, de ordem 3, né? E ele é o produto dos fatores lineares S menos 1,
S menos 2 e S mais 3. Então o que a gente vai ter é que a fração parcial desse sistema vai ser A dividido por S menos 1 mais B dividido por S menos 2 mais C dividido por S mais 3. O que acontece aqui é o seguinte: como é que a gente obtém o A, o B e o C? Então o truque, tá, é fazer o seguinte: a gente sabe que quando a gente multiplica ambos os lados ambos os lados aqui, ó, por S mais 1, então a gente multiplica por S mais 1, o que vai acontecer? Vai eliminar esse cara aqui e vai aparecer um S mais 1 em todos os termos e vai eliminar esse cara aqui, a gente fica só com A, certo? Então, quando a gente multiplica por S mais 1, então multiplicando por S menos 1, desculpa, a gente vai ter... Bom, eu não vou escrever toda a equação, mas de fato a gente vai ver que elimina esse cara aqui e aparece um S mais 1 aqui e aqui. Beleza. Então a gente multiplica por S menos 1 e aí a gente vai tomar o S igual a 1. O S igual a 1, esse termo vai eliminar. O que acontece? Multiplicando tudo por S menos 1, não tem indeterminação nessa equação. Quando S é igual a 1, a gente vai ter então S ao quadrado mais 4S menos 1 dividido por S menos 2, que multiplica S mais 3. E aí a gente coloca quando S é igual a 1. Não há indeterminação. Mas aqui no lado direito, aqui a gente sobra só o A. Esse termo aqui vai ter um S mais 1, vai dar 0. E aqui vai ter um S mais 1, vai dar 0. Então, de fato, o que a gente vai ter é uma forma de obter o coeficiente A. Ok? Então, é um procedimento que a gente não precisa detalhar ele. A gente simplesmente pode esconder o S menos 1, esconder o S menos 1 e matar todos os termos. E aplicar no S igual a 1. Então, na prática, o que a gente tem aqui é o seguinte: o A vai ser 1 mais 4 menos 1 dividido por 1 menos 2, que multiplica 1 mais 3. Então, a gente tem 4 dividido por 3, aliás, que 3? Menos 1 vezes 4. Então o A é igual a menos 1. Ok? Bom, bem mais simples do que a gente fazer todo aquele procedimento, né, de igualar os denominadores, multiplicar. Na prática é o que a gente está fazendo. A gente está pulando as etapas. Aqui eu fiz um pouco mais detalhado. Agora imagine que a gente vai encontrar o B e o C. O que eu vou fazer para encontrar o B? O B, eu vou escrever essa fração S ao quadrado mais 4S menos 1. E aí eu vou ter aqui todos os denominadores. O S menos 1, o S menos 2 e o S mais 3. Eu sei que o S menos 2 é o coeficiente que está embaixo do B. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou esconder esse cara aqui e vou aplicar quando ele é S igual a 2. Então no S igual a 2 a gente vai ter 4, que é o S ao quadrado, mais 8 menos 1, dividido por, aqui a gente tem S menos 1, que é 2 menos 1, é 1, e aqui a gente tem 5. Então a gente tem aqui 12 menos 1 dá 11 quintos. O B é igual a 11 quintos. Ok? E o C, o que a gente vai fazer? A gente copia essa fração, o S ao quadrado, mais 4S menos 1. Aí eu tenho o S menos 1, o S menos 2, o S mais 3.
Só que a gente vai esconder o s mais 3 e aplicar no s igual a menos 3. Então a gente vai ter menos 3 ao quadrado dá 9, menos 3 vezes 4 fica menos 12, menos 1. E aqui a gente vai ter menos 4, aqui a gente vai ter menos 5. Então aqui no numerador a gente tem 9 menos 13, e aqui no 9 menos 13 a gente tem menos 4. E aqui no denominador com esse menos 4 vai ficar menos 1/5. Então a gente tem o c igual a menos 1/5. Então, de fato, o que a gente pode verificar, as nossas frações parciais aqui, o a vai ser menos 1, o b vai ser 11/5 e o c vai ser menos 1/5. Ok? E aí satisfaz a nossa igualdade. Então, olha só, como é muito mais fácil obter os coeficientes a, b e c, se a gente simplesmente, o que a gente vai fazer? Esconde esse cara aqui e aplica o restante em s igual a 1. Acha o a. O b a gente esconde esse cara aqui e no restante aplica o s igual a 2, e para o c esconde esse cara aqui e no restante aplica o s igual a menos 3. Beleza? E aqui então um truque bem mais simples que se aplica sempre somente se o denominador for o produto de fatores lineares distintos, dessa forma aqui. Beleza? Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente aprendeu a transformada inversa da transformada de Laplace. Na próxima aula vamos aprender o teorema da translação e a derivada da transformada de Laplace. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente vai encerrar nossa aula. Um abraço e até na próxima!